Vamos lá então, pessoal, continuar nossa aula. Tive que parar o vídeo passado que já estava chegando em 1 hora de vídeo, né? Mas agora a gente vai encerrar a matéria, se Deus quiser. Vai faltar talvez só ali a distância do ponto à reta. Nem sei se vai faltar, eu acho que eu vou conseguir fazer com vocês agora nesse vídeo, tá? E a gente estava conversando o seguinte, posição relativa entre duas retas. Aí eu mostrei o primeiro caso para vocês, que era paralelismo. Que era o paralelismo. Quando é que duas retas são paralelas? Bom, duas retas são paralelas, olha aqui, ó. Elas são paralelas quando elas têm, ó, aqui o mesmo ângulo alfa, né? E se o ângulo é o mesmo, a tangente é a mesma. Só que a tangente de alfa, ó, vamos supor que aqui é a reta R e aqui é a reta S, né? A reta R, a equação é y igual a mrx mais n da reta R. E da reta S é y igual a ms x vezes, né, mais o n da reta S. E aí eu mostrei para vocês que se as duas retas são paralelas, o m da reta R era igual ao m da reta S, cara. E aí eu disse, ó, essa tu tem que saber. A gente fez um exemplo ali, né? Por exemplo, essas duas retas aqui, ó, y igual a 2x mais 7 e y igual a 2x menos 9, essas duas retas, só de olhar para a equação, eu já sei que são paralelas. Por quê? Porque se eu botar essas duas retas no plano, né, aqui, ó, ou melhor, não é botar duas retas no plano, desculpa. Por que eu sei que elas são paralelas? Porque olhando para o m dessa e o m dessa não são iguais? M igual, paralelas. Aí agora sim, se eu pegar essas duas retas e botar no plano, tu vai ver que esse ângulo aqui dessa reta é igual ao ângulo dessa reta aqui. As duas vão ser retas que não se cruzam. Esse foi o primeiro caso. Então aí concluí com vocês que se forem diferentes, então elas vão se cruzar em algum lugar. Retas concorrentes é quando o m é diferente, né? Aí vai ser maior, menor, vai ser aquela história que a gente viu lá da comparação. E o segundo caso que eu estava discutindo com vocês era das retas serem perpendiculares, cara. Ó. O segundo caso era assim, ó, era perpendiculares. Né? Então se a reta R tivesse a equação y igual a mrx mais nr, e a reta S tivesse a equação y igual a ms x mais ns, eu fiz toda aquela conta com vocês que tu viu no outro vídeo e tal, e aí eu cheguei na seguinte relação, cara. Eu cheguei na conclusão seguinte: se elas são perpendiculares, para elas serem perpendiculares, a única maneira é quando o m da reta R vezes o m da reta S dá igual a quanto? Lembra que eu botei aqui embaixo? Tinha que dar menos 1, né? E isso aqui eu disse que tu tinha que decorar, cara. Isso aqui eu disse que tu tinha que decorar. Isso e isso tu tem que decorar. E aí eu fiz toda aquela conta, usei a tangente, soma, ângulo A mais B e tal, fiz toda aquela conta, né, aquelas fórmulas de trigonometria, né, quase usei ali o teorema do ângulo externo e tal. E a gente chegou nisso aqui, cara, que quando eu multiplico os dois tem que dar menos 1, não é 1, é menos 1, tá? Ou seja, esse m é o inverso com sinal trocado desse aqui. É o inverso com sinal trocado desse aqui. E aí agora eu quero fazer exemplos com vocês. Agora eu quero fazer exemplos. Então vamos lá, exemplo. Agora eu quero fazer exemplo disso aqui com vocês, exemplo. Ó. Exemplo. O primeiro... Tá, vamos fazer primeiro assim, ó. Eu vou dar duas equações aqui. Tá? Vou determinar uma reta R que y igual a 2x mais 4 e S
e S igual a, né, Y e S sendo essa aqui, ó, menos 3x mais 2. Eu te pergunto o seguinte, cara. Só de olhar para essas duas equações, isso aqui cada uma determina uma reta, né? Isso aqui, cada equação determina uma reta aqui, beleza. Te pergunto, essas retas que cada equação determina, elas são perpendiculares ou não? É só eu olhar para isso aqui, ó, cara. E eu já dou a resposta. Quem é o M da reta R? É 2. E o M da reta S, quem é? É menos 3. Quando eu faço 2 vezes o menos 3, qual é a resposta? Quando eu faço M da R vezes o M da S, dá qual a resposta? Dá menos 6, cara. Dá menos, só que deu menos 6 e não menos 1. Ou seja, não... Opa, não é mão, é não. Não são perpendiculares. Não são perpendiculares, porque quando eu multiplico uma pela outra, não dá menos 1. Agora, para tu não te confundir, eu vou botar a letra B desse exemplo. Isso aqui é a letra A desse exemplo. Vamos fazer uma letra B aqui. Vamos fazer uma letra B desse exemplo, cara. Desse mesmo exemplo ainda. Vamos fazer uma letra B aqui. Que depois eu tenho que dar outro exemplo, que é o mais importante. Que é até o mais... A letra B desse exemplo, cara, vamos botar assim, ó. R como sendo 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e a S igual a k vezes x mais 2y mais 4 igual a 0, tá? Aqui as equações estão em que forma? Agora eu te pergunto, tá, aqui são duas equações de reta, as duas não estão no formato tradicional, na verdade é que as duas estão na forma o que? As duas estão na forma geral, só que são equações de retas. A minha pergunta é a seguinte, qual é o K que eu tenho que botar aqui para que as duas sejam perpendiculares? Qual é o K que eu boto aqui, ó, que faz essas duas retas serem perpendiculares? Cara, para tu responder essa pergunta, para tu responder esse tipo de pergunta, qual é o K que eu boto aqui para que as retas sejam paralelas, para que elas sejam perpendiculares? Primeiro, todas as contas que a gente fez aqui, nenhuma a gente usou a equação geral, foi tudo baseado na reduzida, cara. Porque é na reduzida que tem o M. É na reduzida que tem o M. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, cara, é transformar isso aqui na reduzida, cara. Primeira coisa que eu tenho que fazer. E como é que eu transformo na reduzida? Bom, eu isolo o Y, né? Lembra que para transformar na reduzida é só isolar o Y, ó. Então vai ficar assim, ó. Nessa aqui, desculpa. Nessa aqui, ó, tô isolando o Y. Deixa eu botar aqui, vou ter que apagar aqui. Nessa aqui, isolando o Y, fica 3y igual a 6 menos 2x. Ou seja, y é igual a menos 2x sobre 3 mais 2. Ó, esse 3 divide o 6 dá 2, esse 3 divide esse cara dá isso. Tá? Então essa aqui, ó, é a equação da R e da S, cara. Da S fica assim, ó.
Isolando o y aqui, fica 2y igual a menos 4 menos kx, tá? Menos 4 menos kx e y, então aqui fica igual a quê? Fica igual a, divide por 2, né? Fica menos 2 menos k sobre 2x. Essa aqui é a equação da reta S, cara. A reduzida. Agora eu tenho que apagar o outro lado ali. Tá? Eu e a minha garrafa de álcool, né, cara? Mas eu uso o álcool do jeito certo, né? Infelizmente tem gente por aí que usa o álcool do jeito errado. Eu uso do jeito certo. Eu pelo menos acho que eu uso do jeito certo. Tá? Mas, né? Não me meto, também não me meto na vida de ninguém, né? Tá? Não te preocupa. Não te preocupa que... Mas eu recomendo... O que eu recomendo sempre é usar da maneira... Eu acho essa a maneira mais correta de usar, né, cara? Álcool é um negócio que serve muito bem para limpar, para desinfetar. Coisa muito certa. Aí é um uso muito bom do álcool. Ó. Agora eu tenho as duas equações reduzidas, tá? Que é kx sobre 2 e a outra aqui do menos 2/3 de x mais 2. Agora eu te pergunto, quem é o m? Quem é o m da reta R? Agora sim eu posso te perguntar isso. Quem é o m da reta R? Ó. Esse é o m da reta R, cara. É menos 2/3. E quem é o m da reta S? Só não vai me dizer que é menos 2, né, cara? O m é o número que multiplica o x, né, cara? Desculpa, não é aqui. É aqui, ó. Tá? A confusão que eu não quero que tu faça é achar que esse aqui é o m, ó. Não, esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C da equação geral. Esse é o A, esse é o B e esse é o C da geral. O m é aqui, ó. Esse é o m. Então aqui o m é esse cara aqui, ó. É menos k sobre 2. Então é menos k sobre 2. Tá? Eu quero saber qual é o k que eu boto aqui para as duas serem perpendiculares, né? É isso que eu quero saber. Tá? Perpendiculares, ó. Para elas serem perpendiculares, o que eu mostrei para vocês com todas aquelas contas? Que se eu pegar o m da reta R e multiplicar pelo m da reta S, o resultado dessa multiplicação tem que dar menos 1, cara. Ou seja, quando eu pego o m da reta R, agora sim, ó. Quando eu pego o m da reta R, que é menos 2/3, multiplico pelo m da reta S, que é menos k sobre 2. A resposta disso aqui tem que dar menos 1. Pronto. Agora tem uma equação e só falta resolver o k. Ó. Esse 2 morre com esse, sobra menos 1 aqui. Sobra menos 1. Com esse menos k, então aqui cortei, né? Aqui já era, aqui cortei também. Desculpa. Ó, cortei tudo, sobrou menos 1 aqui em cima. Cortei esse 2 com esse, sobrou o sinal de menos ali, que é o menos 1. Aqui dá k positivo, então dá k sobre 3 igual a 1. Ou seja, k tem que ser igual a... K tem que ser igual a 3. Se eu botar K igual a 3 aqui, ó, essas duas retas vai ser duas equações de retas perpendiculares.
Ah, e se eu quisesse paralelas? E se eu tivesse perguntado paralelas? E se eu perguntasse paralelas? Quando é que duas retas são paralelas? É quando o M da reta R é o quê? É igual ao M da reta S, cara. Ou seja, quando elas seriam paralelas ali se o menos 2/3, agora eu... Ó, se o menos 2/3 fosse igual ao menos K sobre 2. Ou seja, aqui morre, esse 2 passa para lá, ou seja, se o K, isso aqui implica, né, que o K seria igual a 4/3. Se eu botar 4/3 aqui, essa reta é paralela a essa, com certeza. Se eu botar K igual a 3, essa reta é perpendicular a essa, tá? Então isso aqui tu tem que saber fazer. Isso aí tu tem que saber fazer, mesmo que ele te dê a geral. Se ele já te der essa aqui, tu já olha o M de cara, né, meu? Mas se ele te der a geral, tu isola o Y e calcula igual os M's e faz aqui, ó. Tem que dar -1, tá? E agora, o outro exemplo. Eu tenho que fazer um outro exemplo contigo, tá? Ainda tenho que fazer um outro exemplo disso aqui contigo, dessa matéria. Deixa eu apagar, então aqui. Tira aí um print da tela, pausa o vídeo, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó. Vamos apagando. Tá, já falamos sobre isso. Agora só tenho que fazer mais um exemplo. Depois a gente já vai para as desigualdades e distância do ponto à reta. E deu. Ó, próximo exemplo que tu vai botar em teu caderno vai ser o seguinte, ó. Vai ser o seguinte. Vai ser parecido agora com o da primeira lá, da paralela. Aqui, ó. Tá? O exemplo é o seguinte, ó, calcule a equação da reta que passa por 5, 5 e é perpendicular à reta que tem essa equação aqui, cara. Para eu descobrir a equação da reta, eu preciso do M e do N, né? Então, primeiro vamos no M. O M dessa aqui, ó, o M dessa aqui é quanto? O M aqui vale menos 1/4, desculpa. O M aqui vale menos 1/4. Esse é o M. Como é que eu descubro, se eu sei o M dessa reta, como é que eu descubro o M da perpendicular, que é a que eu quero, que eu vou fazer de azul? O M laranja vezes o M que eu quero descobrir, quando eu multiplico o M das duas retas, o M dessa aqui com o M da perpendicular, que é esse aqui que eu vou fazer de azul, isso aqui tem que dar menos
Isso aqui tem que dar menos 1, cara. Perpendicular é quando multiplicação dos m's dá menos 1, cara. É só isso. Então vai ficar como aqui, cara? Vai ficar como aqui? O m laranja é menos 1/4. Então menos 1/4 vezes o m azul é igual a menos 1, cara. Ou seja, o m azul, que é o m que eu quero, né? Que é perpendicular a essa, esse m azul, cara, passa esse 4 para lá. Ó, esse menos 1 vai embora com esse, né? Esse menos 1 vai embora com esse. E fica m igual a... Fica m igual a 4. Então a reta perpendicular a essa aqui, ó. A perpendicular a essa, eu já sei que ela tem uma equação assim, ó. Y igual a 4x mais um n, que eu não sei qual é o n dessa outra reta. Mas para calcular esse n, eu sei que a reta passa por onde? Por 5, 5. Eu sei que ela passa por 5, 5, cara. Bom, então eu uso isso. Eu sei que quando o x for 5, o y vai ser 5 também. Aí eu descubro do n. O m da perpendicular tá aqui, ó. Se o m desse é menos 1/4, o da perpendicular é 4. Porque quando eu multiplico esse por esse, tem que dar menos 1. Isso é ser perpendicular, né? Pra nós. Então aqui, cara, ó, fica assim, ó. 5, ó. Y igual a 5, x igual a 5. 4 vezes 5 mais n. Então aqui fica 5 menos 20 igual a n. n igual a menos 15. E isso aqui implica, então, que y é igual a 4x menos 15. Pronto. Essa reta com certeza é perpendicular a essa, porque quando eu multiplico 4 por 1/4 por menos 1/4 dá menos 1. Então ela é perpendicular. E passa no ponto 5, 5, ó, quando x é 5, y é 5. Então aprendi a calcular a equação da perpendicular. Tá ok? Então assim, pessoal, a última coisa que eu tenho que falar com vocês a respeito dessa parte mais gráfica da coisa, né, perpendicular, não sei o que, é a parte das desigualdades agora. Aprendemos a fazer isso aqui. Só falta a parte das desigualdades e a fórmula da distância do ponto à reta, tá? Vamos ver se eu consigo fazer tudo nesse período aí que a gente tem. Se não, fica na próxima, tu assiste também, vai dar tudo certo. Tá? Então é isso aqui. Isso que tu tem que saber fazer. Isso aqui tu tem que saber fazer, cara. Não tem desculpa. Essa aqui não tem conversa. Tá? O título aqui é meio comprido. O título dessa próxima sessão ele é meio comprido. Mas também é bem elucidativo. Esse meu pano aqui tá lamentável. Ah, não limpa mais nada. Esse meu paninho aqui tá ruim demais da conta. Vamos lá. Olha aí, sujeira que fica. Ai, ai, ai. Tem tempo bom isso aqui. Vou ter que trocar de pano. Próxima aula teremos um pano novo. Esse aqui é o último dia de trabalho dele.
Esse aqui tá de aviso já, esse aqui já tá disso. Já tá de aviso prévio esse aqui. Já era. Olha isso, gira aqui. Olha, foi. Bom é que aí tu dá uma respirada aí, né? A aula de matemática são sempre fortes emoções, né? Então é pelo menos dar um tempinho pra tu dar uma respirada. A próxima parte do conteúdo, bom, e agora eu já tenho uma baita de uma lista de exercícios pra te dar. Até eu vou fazer o seguinte, eu gostei do título que ele botou do livro ali, que é uma coisa bem importante, que cai na URGS todo ano, isso que eu vou te explicar agora. Cai misturado com outras questões, cai misturado no meio de outras questões, mas tu tem que saber. Todo ano cai um negócio desse, é difícil o ano que não cai. Que é isso aqui, ó. Retas e semiplanos. Eu ia botar regiões determinadas por retas. Regiões do plano determinadas por retas. Eu ia botar esse título mais comprido, mas aqui o livro já bateu a pau ali, ó. É retas e semiplanos, beleza. Gostei. Cara, o negócio é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma equação, eu tenho uma reta R, cuja equação é y igual a mx mais n, tá? Eu tenho uma reta com essa equação aqui, mx mais n. Isso aqui genericamente, né? Isso aqui genericamente vai dar uma coisa desse tipo. Vamos ver. Vai dar uma coisa desse tipo aqui, né? Ó. Vai dar uma coisa desse tipo aqui. E esses pontos da reta, ou seja, esses pontos aqui laranja, esses pontos aqui roxos, cara, lilás, coisa que o valha. Esses pontos lilás são os pontos, ó. Esses pontos aqui, cara, eles têm uma coordenada x e uma coordenada y, né? Só que, no caso, se a equação da reta é essa aqui, esta coordenada y, ela vale mx mais n. Essa coordenada y aqui vai valer m vezes esse x mais n, vai ser igual. O y vai ser igual a isso aqui. Ou seja, as coordenadas desse ponto aqui, ó, elas são assim, ó, x e mx mais n. Essas são as coordenadas desse ponto aqui, ó. Aqui é igual. Tu já vai entender porque que eu tô dizendo. Parece óbvio, né? Óbvio que aqui é igual. Mas tu já vai entender porque que eu tô dizendo isso. Aqui, então, esses pontos aqui da reta são os pontos onde o y é igual a mx mais n. Ou seja, a coordenada y de cada pontinho roxo desse aqui é m vezes o x que eu pegar. Né, desse ponto, por exemplo, é m vezes esse x do ponto mais um número n fixo. Se eu pegar outro x aqui, o y desse ponto aqui também, ó. Se eu pegar um x2 aqui, se eu pegar um outro x aqui, vamos botar assim, essa coordenada y aqui vai ser igual, não maior nem menor, vai ser igual a m vezes esse x aqui, mais o n fixo. Só que agora eu te pergunto, deixa eu apagar um pouco aqui as coisas, deixa eu despoluir um pouco a coisa.
nesses pontos, em cima desses pontos, nos pontos roxos aí, cara, esses pontos são onde o y é igual a mx mais n. Né? Tu copiou tudo ali, tu tem no teu caderno tudo copiado. Tá? Eu só tô tirando daqui para despoluir, mas tu deixa tudo copiadinho no teu caderno. Faz outro gráfico no teu caderno. Faz outro desse aqui no teu caderno. Né? Bota ali as coordenadas, tudo aquilo que eu expliquei ali, tu volta o vídeo se tu quiser, faz ali porque é importante. Copia aquilo ali tudo direitinho, aquilo é importante. Toda aquela explicação que eu dei ali é importante. Só que agora eu te pergunto o seguinte, cara. A minha pergunta é a seguinte. Qual é a região do plano onde o y é menor do que mx mais n? Onde é igual eu já sei, é em cima dessa reta, beleza. Pega um x, o y desse ponto vai ser exatamente igual a m vezes esse x mais n, beleza. E quando é que o y é menor do que isso aqui, cara? Quando é que o y é menor? Olha aqui, ó. O y vai ser menor. Deixa eu ver. Será que é assim? O y vai ser menor, cara? Não gostei. Não gostei. E não gostei. Cara, o y vai ser menor em toda essa parte de baixo aqui, ó, cara. Toda essa parte de baixo aqui, ó. Em toda essa parte de baixo aqui, ó, a coordenada y vai ser menor. Como é que eu sei disso, cara? Vamos escolher um ponto aqui, ó. Vamos escolher um ponto x aqui. Tá aqui. Ó. Vamos escolher um ponto aqui, tá? Vamos escolher um ponto aqui. A coordenada x dele tá aqui, ó. Aqui tá o x, tá bom? E o y tá onde? O y tá aqui, cara. O y dele tá aqui. Deixa eu apagar esse aqui, cara. Deixa eu apagar esse aqui. O y desse ponto agora, deixa eu apagar aqui. Pra gente poder raciocinar com mais clareza. Pra gente poder raciocinar com mais clareza. Ó, aqui. Aqui é roxo. Aqui é roxo. Aqui é roxo. Cara, se eu prolongar essa reta aqui, ó, eu vou bater aqui, não vou? E aqui é o y, tá? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu tô vendo que tá meio poluído aqui, ó. Não gostei. Também não gostei. Depois eu pinto. Não gostei disso aqui também. Muito poluído. Pá, sujeira desse pano aqui. E a sujeira do quadro também tá complicadíssima. Ó. Tá. Cara,
eu peguei esse x, eu escolhi esse ponto, né? É esse ponto que eu quero saber. Tem uma coordenada x e vai ter uma coordenada y. Cara, esse ponto aqui, ó. Se eu prolongar, eu chego até a reta, né? Só que aqui na reta, aqui, ó, o y é igual, se está em cima da reta, é igual a mx mais n. Aqui é igual a mx mais n. Então aqui embaixo esse y é o quê? Esse y é menor do que mx mais n, ó. Qualquer ponto aqui embaixo, ó, vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Mas aqui, ó, esse ponto aqui da reta, ele tem a mesma coordenada x. E por estar em cima da reta, o y é igual ao mx mais n. Então esse que está aqui embaixo, o y, ó, o y é menor, ó. Esse é o y igual a mx. Então esse y é menor do que mx mais n, porque esse aqui é igual. A mesma coisa aqui, ó. Esse y desse ponto, ó, é menor do que esse. E esse aqui é que é o igual, então esse aqui só pode ser menor, né? Então toda essa região de baixo aqui, ó, toda essa região, agora eu vou pintar assim, quer nem saber. Ó, toda essa região de baixo, cara, o y é menor do que mx mais n. Toda essa região de baixo da reta, o y é menor do que mx mais n. Aqui, ó, é igual, em cima da reta é igual. Agora adivinha. Ó. Toda essa parte aqui de cima, cara, o y é maior do que mx mais n. Ficou poluído, mas deu para entender, né? Dessa vez ficou poluído, mas pelo menos deu para entender. Aqui embaixo os pontos têm a coordenada y menor do que mx mais n. Então aqui para cima só pode ser o quê? Só pode ser maior, e é mesmo, né? Porque se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo é que é igual, ó, a mx mais n. Se eu pegar aqui em cima, bom, aqui em cima é maior. Tá? Então se ele te perguntar, se ele te dá uma reta, se o cara te der uma reta, tipo essa, tá? Por exemplo, vamos supor que essa reta seja y igual a menos 2x mais 3, tá? A negativo, vamos supor que aqui seja 3. Aí ele te pergunta assim, ó, onde é que o y é maior ou igual a 2x mais 3? Bom, igual já está marcado aqui. E maior daqui para cima. Tudo daqui para cima é maior. Tudo daqui para cima é maior, cara. Quando a gente estudar circunferência, aí eu vou voltar nisso aqui e a gente vai fazer umas questões meio furiosas desse negócio. Tá? Aí a coisa vai... Mas tu já tem... Eu não posso terminar essa parte de reta sem tu entender isso. Em cima da reta, a gente já exaustivamente calculou que é igual o y. Para baixo da reta, o y então é menor, ó. O y tá para... Se esse é o igual, aqui embaixo só pode estar o menor, né? E se o y... E se tiver aqui acima da reta, o y é maior. Tá aqui o y é maior. E maior ou igual a reta, é a reta mais a parte de cima do plano. Tá? Então, copia bem isso aqui, fácil de entender, tranquilo de entender. E agora a gente vai para a fórmula da distância do ponto à reta. Tá aqui. Tá? Entendido isso, a gente agora vai para a última parte da nossa matéria e aí vai uma lista boa. Aí vai uma lista boa, cara. Que é um negócio que cai todo ano uma questão ou duas na URGS. Todo ano. Então tu tem que saber bem. Geometria analítica tu tem que saber direitinho. Tá? Tem outras coisas que nem a gente vai ver mais pra frente. Números complexos, polinômios. De polinômios tá caindo uma por ano. Tá? E normalmente é de função polinomial, não é nem dos polinômios em si.
é da função que tem o formato de um polinômio, é uma questão de funções, não de polinômios. Tá? Que são as matérias que a gente veria pra frente, mas o que a gente tem que forçar mesmo é aqui, ó. Geometria analítica, aqui é que a coisa pega. Por quê? Porque em todos os cursos que tu vai estudar matemática lá na URGS, vai cair uma matéria chamada Cálculo e Geometria Analítica. Então o próprio nome já diz, né? Cálculo diferencial integral e geometria analítica. Então tu tem que ser bom de geometria analítica, cara. Tá? Então agora vamos fazer a fórmula da distância do ponto à reta. Já falei, não vou deduzir, tá? A dedução não nos interessa. Eu só faço as deduções que interessam para nós e as que eu sei, porque as que não interessam, só se um dia for dar aula na faculdade, talvez, para deduzir para a gurizada lá, tá? E a dedução que eu conhecia dessa fórmula, na verdade, é uma dedução envolvendo matérias lá da faculdade, dos vetores e de outras coisas assim, tá? Nada que ver com isso aqui. Quer dizer, tem tudo a ver, só que não é do nosso contexto, é isso que eu quero dizer. Nada a ver no sentido de que não tem nada com o nosso contexto aqui. É mais parecido até com física do que com a física que vocês veem no colégio do que com isso aqui em si. Tá? Aí é outra história. Tem coisas como parametrização e aí entra várias outras coisas aí que não caem em nenhum vestibular dos nossos, tá? Não sei nem se no ITA cai. Vou ser bem sincero contigo. Nem lembro. Acho que não cai, mas vamos lá então. Distância de um ponto a uma reta. Vamos lá então, deixa eu passar um álcool no meu pano aqui. Vamos para a última parte então. Distância de um ponto a uma reta. Como é que eu calculo a distância de um ponto a uma reta? Ah, esse meu paninho aqui tá... Cada vez ele suja mais. O quadro. Tá? Então vamos lá, última parte, distância. Primeira coisa que eu tenho que botar assim, ó, cara. Primeira coisa que eu tenho que botar de vermelho aqui pra ti, ó. Distância do ponto à reta, cara. Distância do ponto à reta, o que é? Vamos primeiro fazer a situação, tá? A situação é a seguinte, cara. Eu tenho o plano aqui. Tenho uma reta. E tenho um ponto. P. Tu concorda comigo que que aqui, ó, desse ponto a essa reta aqui, né, 90 graus, obviamente, tem uma distância D. Desse ponto até essa reta tem uma distância D. Agora é o seguinte, vamos supor que eu tenha as coordenadas do ponto, tá? Eu tenho as coordenadas do ponto, que eu vou chamar aqui, ele chamou de... Vou fazer de preto. Que eu vou chamar assim, ó, de x do ponto, y do ponto, tá? E vamos supor que essa reta aqui, ó, que essa reta R tem a equação assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Vamos supor que eu tenha assim, cara, que eu tenha essa situação, ó.
Vamos supor que eu tenha essa situação. Ó. Eu tenho uma reta com essa equação aqui, tá? O ponto tem essas coordenadas e eu quero saber essa distância do ponto à reta. A gente considera a distância do ponto à reta a menor, né? Que eu posso medir assim, posso medir assado. Mas a distância é essa aqui, a perpendicular, né? Que é a que tem a distância menor, tá? E a distância é menor pelo teorema de Pitágoras, tá? O que prova que essa distância é menor de todas as que eu posso, todos os segmentos de reta que eu pegar aqui encostando na reta, o que tem menor comprimento é o que faz 90 graus aqui. Qualquer outro ângulo dá uma distância maior, tá? Por causa do teorema de Pitágoras. Não vou fazer a demonstração disso aqui, muito menos da fórmula, tá? Mas é por causa do teorema de Pitágoras. Essa aqui, ó, a que pega perpendicular aqui passando por esse ponto é a menor, o menor caminho. Então esse aqui a gente escolhe como sendo a distância. Então eu quero saber o seguinte: como é que eu faço para calcular isso aí, cara? A primeira coisa, agora sim, a primeira coisa, cara, que eu tenho que saber e que eu não posso me esquecer é que, olha aqui, ó. Deixa eu escrever geral com 2 L. O que tu não pode esquecer é isso aqui. Para eu calcular a distância de um ponto a uma reta, a equação tem que estar em qual forma? Tá? Tem que estar na forma geral, cara. Parece até que eu tô te xingando, né? Mas não é. Tu não pode te esquecer disso aqui, cara. A equação tem que estar nesse formato aqui, cara. Tu não pode te esquecer disso, cara. A equação tem que estar na forma geral. Praticamente tudo que a gente viu até agora não tinha quase nada com a equação geral, mas para calcular a distância desse ponto até essa reta, tu tem que colocar a equação na forma geral, cara. Tá bom? Tu tem que estar com isso aqui na mão, ó. E como é que é a fórmula? A fórmula é o seguinte, cara. Então a gente bota assim, ó, a distância do ponto à reta, do ponto P à reta R, é igual a isso aqui, é uma divisão, cara. A gente vai botar um módulo aqui. Em cima tem um módulo. Até vou tirar esse risco daqui, porque depois eu boto. Mas aqui em cima tem um módulo. E aqui embaixo tem uma raiz, cara. Tá? Como é que fica? Ó. Aqui em cima, ó. Até eu vou tirar daqui. Aqui em cima, como é que a gente faz a fórmula? Aqui em cima, eu vou reescrever isso aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, olha bem o que eu vou fazer. Porque aí tu já vai entender como é que faz a fórmula, para decorar. Se a distância do ponto, até a reta, eu vou botar a equação da reta aqui em cima, tá? Vou pegar a equação na forma geral e vou botar ela aqui em cima. Bota direto aqui, ó. Aqui, ó. A x mais b y mais o c. Não bota igual a zero, né? É só a equação que eu quero, cara. É só o lado esquerdo da equação que eu quero, né? Eu vou botar isso aqui em cima com módulo. Tem que ser com módulo. Só que esse x e esse y eu vou botar o do ponto. Tá bom? E embaixo vai ser o quê? Vai ser a raiz de a ao quadrado? Isso. A ao quadrado mais esse b aqui ao quadrado. Essa é a distância do ponto à reta, cara. E essa aqui eu também te recomendo que tu saiba. Porque no Enem cai direto. Eu vou ser sincero contigo, na URGS não cai muito. Na URGS eu confesso pra ti que é pouco.
Ela não é tão difícil de decorar, cara, porque assim ó, é só tu te lembrar. É do ponto à reta. Então eu boto a equação da reta aqui em cima, só que esse x e y eu já uso do ponto. E embaixo é ao quadrado, é esse a e esse b ao quadrado aqui. Ó. É óbvio que eu vou fazer exemplos, né? É óbvio que agora a gente vai fazer exemplos. Então tu olha bem para isso aí. Tá? Como é que eu uso a fórmula? Eu boto a equação aqui, pego a equação na forma geral, boto ela aqui. Só que esse x e esse y eu boto do ponto. E embaixo é a ao quadrado, embaixo é tipo o teorema de Pitágoras, é a ao quadrado e b ao quadrado. Raiz, né? Raiz. Tira a raiz. Tem que tirar a raiz. Tá? Exemplo, cara. Exemplo. Ó. Vamos supor que eu queira saber a distância, eu quero saber a distância do ponto P de coordenadas menos 13, 2 a reta R de equação, sei lá, y igual a 2 terços de x mais 1. Pronto, vamos botar assim. Eu quero saber a distância desse ponto a essa reta, cara. Como é que eu faço isso aqui? Tá ali a fórmula. E tá aqui a questão. Como é que eu faço esse negócio, cara? Isso aqui é o seguinte, a primeira coisa, cara, a primeira coisa que tu tem que te lembrar, cara, a primeira coisa que tu tem que te lembrar, a equação tem que estar de que jeito? A equação tem que estar na forma geral, cara, tem que estar na forma geral. Agora olha para a equação da reta, isso aqui tá na forma geral, cara. Isso aqui tá na forma geral? É claro que não. Então, antes de eu pensar na fórmula, eu tenho que botar a equação na forma geral, cara. Então, vamos lá. Como é que eu boto a equação na forma geral? Aqui o y está isolado. Eu boto todo mundo para um canto igual a zero. Ó. Boto todo mundo para um canto igual a zero. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar y. Então, o P continua menos 13, 2. Esse é o x do ponto e esse é o y do ponto, né? Tá? E a reta vai ficar assim, ó, y menos 2 terços de x mais 1, desculpa, menos 1. Menos 1 igual a 0, tá? Só que a gente também não deixa com fração. Então eu vou multiplicar tudo isso aqui por 3. A gente não deixa com fração assim, tá? Porque depois a gente vai ter que tirar a raiz quadrada de fração. Então tira essa fração daqui porque vai te economizar trabalho na hora tanto de fazer essa conta aqui quanto essa, ó. Porque esse seria o A e seria uma raiz quadrada de fração ruim. Então multiplica tudo por 3, cara, ó. Multiplica tudo por 3. Vai ficar assim, ó, 3y mais 2x, desculpa, cara, menos 2x menos 3 igual a 0. Agora tá bonitinho do jeito que eu gosto. Agora eu te pergunto, cara. Agora eu te pergunto quem é o A aqui. Agora, até vou fazer de verde também, cara. Vou até... Olha aqui, ó. Quem é o A aqui? Quem é esse A? O A é o cara que multiplica quem? O X, né? O X. Então o A é menos 2, cara. O A é menos 2. O B quem é aqui, cara? O B aqui é 3, cara. E o C quem é aqui? O
C é menos 3. Tá? Agora eu tenho tudo na mão. Agora eu tenho a equação na forma geral. Esta é a forma geral. Tenho o A, o B e o C ali para fazer as contas. E tenho o ponto. Então agora deixa eu apagar aqui. Tu já copiou. Eu acho que deu para enxergar, né, que a equação tem que ser na forma geral. Tá? Então agora eu posso apagar. Então agora vamos para a fórmula. Cara, como é que eu faço isso aqui, cara? Distância do ponto à reta. Em cima eu vou botar a equação da reta. Eu vou botar aqui, ó, menos 2x mais 3y menos 3 e não boto igual a zero, né? Eu quero fazer a fórmula. Só que esse x aqui tem que ser o do ponto, cara. Tem que ser o do ponto. Então, esse x tem que ser o do ponto. Então, na verdade, vamos fazer assim, tá? Vamos fazer por etapas, então. Vamos devagar. Aqui embaixo é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, é raiz de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? E aqui tem que ser módulo. Vamos lá, distância do ponto à reta vai ser igual aqui, cara. Vai ser módulo do que? Menos 2 vezes quem é o x do ponto, menos 3. Mais 3 vezes o y do ponto, que é 2. Menos 3, que é o c, módulo. E embaixo é raiz de quanto? Já fiz grande de novo. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 3 ao quadrado dá 9, tá? Pronto, agora daqui ó, ficou só números. E esses números aqui vão me dar o que? Vão me dar a distância. Então, distância do ponto à reta, eu boto ao lado esquerdo da equação. Aqui tem que ser x do ponto e y do ponto, que é esses aqui, né? Substitui, tá aqui. Substituído. E embaixo é a ao quadrado e b ao quadrado. Ó. Por isso que eu calculei o a, o b e o c para ti aqui. Então embaixo então fica assim, ó, distância do ponto à reta fica igual o que em cima. Multiplicação primeiro, né? Aqui fica 6 positivo. Aqui fica 6. Aqui, desculpa, aqui fica menos 6. Não, fica 6 mesmo, desculpa, cara. Fica 6, aqui fica 6 e aqui menos 3. 6 mais 6, 12, menos 3, 9. Em cima fica 9, cara. E embaixo fica a raiz de 13. Isso aqui na calculadora tu aproxima. Ó. Isso na calculadora tu aproxima. Então tá aqui. Se tu for fazer um cálculo técnico, alguma coisa assim de engenharia, sei lá, tu consegue essa raiz de 3, tu aproxima com quantas casas tu quiser praticamente. Então vai ser 9 dividido por esse número a distância. Pronto. Tá aí. Tá aí. Tá? Que eu fiz de cabeça aqui, por isso que deu essa raiz estranha embaixo. Mas se, né, pegar umas questões bonitinhas aí, talvez, do livro, tu vai ver que as respostas vão dar todas bem certinho, cara. Então o negócio é sempre botar a equação aqui da reta em cima. Ó, essa equação que eu achei na forma geral. Embaixo é raiz de a ao quadrado com b ao quadrado. Tá? E aqui em cima é o x do ponto, porque em algum momento tem que usar o ponto, né? Pô, se a distância do ponto à reta, em que momento tu vai usar ele? Aqui, ó. X do ponto e y do ponto. Tá bom, cara? Então eu quero encerrar essa aula contigo, tá? Porque, ou melhor, encerrar essa aula com vocês, né? Quero agradecer aí pela paciência, que eu acho que a gente já passou um pouco do horário, do tempo aí normal de aula. Mas valeu a pena. Terminamos a parte de retas. Agora eu vou te deixar uma lista de exercícios bem boa, tá? Com questões aí bem interessantes do livro e talvez umas da URGS também.
pra gente treinar e eu vou corrigindo pelo menos as principais depois, tá bom, pessoal? Abraço.